Então, estamos encerrando aqui o Bate-Papo EBC, com um convidado muito especial, o Ministro da Cultura, encerrando aqui o evento do Rio Content Market. O Juca Ferreira é sociólogo, ambientalista, gestor cultural, está no segundo mandato agora no Ministério da Cultura. Ministro, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por participar aqui do Bate-Papo EBC, transmitido no portal da EBC. Ministro, obviamente, nós estamos aqui num evento para produção independente, produção audiovisual independente, e eu queria que o senhor fizesse uma rápida avaliação do setor audiovisual no Brasil e a importância aqui do evento também. Eu acho que foi o setor que mais cresceu das políticas públicas. Comparando com as outras linguagens, o cinema hoje tem um projeto de fomento e financiamento, um nível de liberdade de criação enorme, um mecanismo complexo de editais e leis que protegem e que estimulam a produção independente brasileira, incluindo a inserção nos canais de televisão, a lei, que eu me esqueço agora o número, das TVs a cabo e por assinatura, que é produto da nossa gestão anterior, ela abriu um espaço enorme e eu acho que inclusive ainda não atingimos a plenitude. Isso tem permitido a ampliação da produção, tem permitido um contato maior dessa produção, dos produtores, dos artistas, dos documentaristas com a população. Ou seja, é mais Brasil nas telas, eu acho que isso é muito importante. A gente não pode viver só da televisão de entretenimento, nem da produção estrangeira. É preciso que a gente desenvolva cada vez mais a nossa capacidade de produção. E outro aspecto que eu gosto muito é que o Brasil inteiro está produzindo. Na época que nós começamos, em 2003, que a Secretaria do Audiovisual do Ministério defendeu a nacionalização dos recursos de incentivo e fomento, houve uma reação grande, devia concentrar em 1 ou 2 estados, porque é uma produção industrial. A produção pode em termos finalísticos, pode até ser industrial, mas a criação e a dimensão cultural tem que ser nacional, e eu acho que a gente acertou, porque hoje a gente tem uma produção audiovisual na Bahia, tem em Pernambuco, tem no Ceará, tem no Rio Grande do Sul. Hein? A criação está em todo lugar. A criação está em todo lugar, onde tem gente tem criação. É isso, e a criatividade é a base de toda a obra de arte, toda a produção cultural. Ministro, aqui agora, eu prestando contas ao nosso conselheiro do Conselho Curador, que tem assento no nosso Conselho Curador, diria que nós estamos aqui nesse evento pela primeira vez, ministro, com uma área de licenciamento. A gente sempre foi apoiador desde o início desse evento, parceiros da BPI TV, como dos produtores independentes de televisão. É a primeira vez que a gente está aqui. E isso que o senhor falou, a gente está vendo na prática. O interesse que emissoras estrangeiras têm, nós estamos, pelos nossos conteúdos, os conteúdos que nós fizemos em conjunto com a produção independente. Isso foi muito importante. Eu acho que a lei traz uma grande ajuda para nós todos e a possibilidade de a gente construir um modelo no país, ministro, em que coloque a indústria criativa e do conhecimento à altura do que ela vai ser, porque ela vai ser detentora da maior parte do PIB mundial nos próximos 40 anos. Nós precisamos preparar com um grande projeto nacional o nosso país e essa indústria, como o senhor disse, que está crescendo bastante, a importância que tem disso. Gostaria que o senhor comentasse. Dentro dessa produção audiovisual, acho que as TVs públicas têm um papel importante. Nós ainda não conseguimos no Brasil chegar à maturidade e gerar uma linguagem, um projeto específico das TVs públicas. Quando a televisão foi se consolidando no Brasil, foi no período do regime militar, houve uma opção pela TV privada de entretenimento e houve praticamente uma política consciente de não deixar se desenvolver uma televisão mais de conteúdo, uma televisão pública, mas hoje eu acho que o papel de uma TV pública no Brasil é enorme e ainda não se realiza. Então é uma tarefa nossa, é um desafio a gente constituir, de fato, um espaço de TV pública à altura da grandeza cultural do Brasil e das demandas e necessidades. Vou dar um exemplo. Milhões de brasileiros saíram da miséria e da pobreza e hoje atingiram um padrão de consumo, foram incorporados pela economia no Brasil. Mas o desenvolvimento cultural está aquém dessa possibilidade. É uma necessidade de uma televisão que corresponda a um processo
de amadurecimento de parcelas de brasileiros para que possam viver plenamente o século XXI, como informação, formação, como capacidade de acesso a uma produção cultural de qualidade. Eu acho que a TV do entretenimento não é suficiente para satisfazer essas necessidades e por isso eu acredito de que, mesmo que tardiamente, temos que fortalecer as TVs públicas no Brasil e criar, de fato, um espaço enorme para o desenvolvimento cultural do povo brasileiro. E nós, da TV Pública, obviamente, contamos com a ajuda e a continuação dessa ajuda sempre contaram. Do Ministério, claro. No Ministério da Cultura, a gente deu o pontapé inicial com aqueles seminários sobre a importância da TV Pública, conseguimos unir todo o setor. Infelizmente, depois não deram o passo seguinte, que era seguir as recomendações de um seminário tão representativo do setor, mas a gente chega lá. Eu descobri que a gente não pode ter ansiedade, que às vezes a velocidade dos processos são mais lentos do que a vontade da gente. Mas e a estrada é longa. Eu continuo achando que o resultado daquele seminário é muito atual e é uma necessidade do processo cultural brasileiro. Ministro, uma das preocupações dos produtores audiovisuais que estão aqui acompanhando tudo são as restrições orçamentárias que o governo vai ter que impor. As restrições orçamentárias que nós vamos ter que enfrentar. Sim. O que o senhor tem a dizer sobre isso para o setor? Eles devem se preocupar com isso? Vamos conseguir resistir? Vai ter realmente uma restrição muito grande? Olha, condições orçamentárias é uma preocupação permanente, deve ser uma preocupação permanente da área cultural. Ainda não há uma consciência orçamentária no Brasil que o bolo orçamentário cresça ou diminua. A gente tem que ter um percentual mínimo necessário para o desenvolvimento cultural do país, para o desenvolvimento das políticas culturais. Então, quando o bolo diminui, como é o caso agora, com políticas de contenção de despesa e tal, a situação da área cultural fica mais crítica e com carências maiores. Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu, no Brasil, garantir a parcela que cabe à cultura para a gente, de fato, garantir o desenvolvimento desse país. Muito bem. E para encerrar, ministro, eu sei que o senhor tem uma palestra agora para encerrar o grande evento aqui, o Rio Content Market. Eu queria que o senhor desse uma rápida pincelada sobre as prioridades aí da sua gestão nas artes e na cultura. Olha, na cultura você não pode priorizar uma ou duas áreas e deixar o resto abandonado. Ao contrário, você tem que assumir a grandeza da cultura, a complexidade, a abrangência. Mas é evidente que dentro desse processo geral, amplo, a gente tem que ter prioridades. Uma das prioridades para corrigir a gestão passada, nós tivemos um grande desenvolvimento da ampliação do conceito de cultura, de assumir parcelas da cultura brasileira que até então não eram valorizadas, mas acho que agora a gente tem que dar uma atenção especial às artes no Brasil, às políticas públicas voltadas para as artes, e eu vou ter um carinho especial com a Funarte, porque é uma instituição que precisa cumprir seu papel para que a gente garanta, de fato, que a gente tenha um desenvolvimento artístico e cultural suficiente. Muito bem, ministro. Muitíssimo obrigado. Beleza. Uma honra ter aqui o senhor encerrando os nossos bate-papos da EBC. E muito obrigado aí pelo apoio e eu tenho certeza que os produtores audiovisuais todos também agradecem a sua presença e apoio. Parabéns aí para todos os participantes e organizadores do evento. Já se tornou um dos eventos mais importantes, né? Isso na área do audiovisual, talvez o mais importante. Então a produção independente está conseguindo se consolidar no Brasil. Isso, 12 anos atrás, era um sonho, não é, Mário Borgnetti? Que a gente defendia e muita gente não acreditava na possibilidade desse desenvolvimento e hoje estamos aí. E eu acho que agora a gente tem que dar passos firmes na direção de ter uma TV pública importante no Brasil, produzir conhecimento, criar a possibilidade de deleite estético para o povo brasileiro mais qualificado do que é ofertado pelas TVs, principalmente pelas TVs abertas. Temos que ocupar um espaço no mercado muito maior do que ocupamos. A produção brasileira, tanto de cinema quanto dos outros suportes, tem que ocupar um espaço muito maior do que a gente já ocupa. Mas mesmo assim foi um crescimento enorme. Saímos 6 filmes quando nós assumimos o Ministério em 2003. Hoje está em 100 e tantos filmes por ano, então isso é uma beleza de crescimento e mostra o talento e a possibilidade que o Brasil tem de se firmar como um grande produtor audiovisual. Fora séries de televisão, hein? Fora série de televisão, fora já estamos entrando na área de cinema de animação, já tem um setor se desenvolvendo nessa área e outras produções para outras telas, para pequenas telas. Então, acho que a gente está no bom caminho. Eu inclusive, tenho dito para as outras linguagens
mirem a experiência do audiovisual brasileiro, que é importante para a gente não cometer os mesmos erros e realizar os mesmos acertos que estão sendo praticados. Muito bem. Muito obrigado, ministro. Legal. Obrigado. E assim a gente encerra o bate-papo EBC. Obrigado.